Vamos estar aí no capítulo de número 10, do verso 1 até ao verso 34, se eu não me falha a memória, salvo engano. Vamos ler a palavra de Deus enquanto aí o professor está se preparando ali. Nós vamos dar os primeiros passos da leitura bíblica. Tá bom? Todos já encontraram aí, né? Pelo jeito ainda não, vou aguardar um pouco mais. Marcos capítulo 10, verso de 1 a 34. Todos já encontraram? Só um encontrou. Então nós vamos aguardar o achamento do texto. Marcos 10. Então diz o seguinte: Jesus saiu dali e foi para a região da Judeia e para o outro lado do Jordão novamente. Uma multidão veio a ele e, segundo o seu costume, ele a ensinava. Alguns fariseus aproximaram-se dele para pô-lo à prova, perguntando: é permitido ao homem divorciar-se de sua mulher? Eu vou aguardar um pouco aqui, porque uma das coisas importantes é nós descobrirmos, ao lermos a palavra de Deus, a gente precisa ter um pouco de atenção voltada para a palavra de Deus. Então vamos lá? Alguns fariseus aproximaram-se dele para pô-lo à prova, perguntando: é permitido ao homem divorciar-se de sua mulher? O que Moisés lhe ordenou? Perguntou ele. E o que Moisés lhe ordenou? Perguntou ele. Eles disseram: Moisés permitiu que o homem desse uma certidão de divórcio e a mandasse embora. Respondeu Jesus: Moisés escreveu essa lei por causa da dureza de coração de vocês. Mas no princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Por esta razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher. E os dois se tornarão uma só carne. Assim, eles já não só dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém o separe. Quando estavam em casa, novamente, os discípulos interrogaram Jesus sobre o mesmo assunto. Ele respondeu: todo aquele que se divorciar de sua mulher e se casar com outra mulher, estará cometendo adultério contra ela. E se ela se divorciar de seu marido e se casar com outro homem, estará cometendo adultério. Alguns traziam crianças a Jesus para que ele tocasse nela, mas os discípulos os repreendiam. Quando Jesus viu isso, ficou indignado e disse: deixem vir a mim as criancinhas, não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. Digo-lhes a verdade: quem não recebeu o reino de Deus como uma criança, nunca estará nele. Em seguida, tomou as crianças nos braços, impôs-lhes as mãos e as abençoou. Quando Jesus ia saindo, um homem correu em sua direção e pôs-se de joelho diante dele e lhe perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu Jesus: por que você me chama bom? Ninguém é bom a não ser quem é Deus. Que é Deus. Vamos conhecer os mandamentos. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não enganarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. E ele declarou: mestre, tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência. Jesus olhou para ele e o amou. Faltou-lhe uma coisa, disse ele: vá, vende tudo o que você possui e dê o dinheiro aos pobres. E você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Diante disso, ele ficou abatido e afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Jesus olhou ao redor e disse aos seus discípulos: como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. Os discípulos ficaram admirados com
essas palavras, mas Jesus repetiu: filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Os discípulos ficaram perplexos e perguntavam uns aos outros, nesse caso, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e respondeu: para o homem é impossível, mas para Deus não. Todas as coisas são possíveis para Deus. Então Pedro começou a dizer-lhe: nós deixamos tudo para seguir-te. Perguntou-lhe Jesus: digo-lhes a verdade, ninguém que tenha deixado casa, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos por causa de mim e do evangelho, deixará de receber 100 vezes mais no tempo presente. Casas, irmãos, irmãs, mães, filhos, campos, e com eles perseguição e na era futura a vida eterna. Contudo, muitos primeiros serão últimos e os últimos serão primeiros. Eles estavam subindo para Jerusalém e Jesus ia à frente. Os discípulos estavam admirados, enquanto os que os seguiam estavam com medo. Novamente, ele chamou à parte os 12 e lhe disse que havia lhe acontecer. Estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos chefes dos sacerdotes e os mestres da lei. Eles os condenarão à morte e entregarão aos gentios, que zombarão dele, cuspirão nele, e açoitarão e o matarão. 3 dias depois ele ressuscitará. Amém. Glória a Deus por isso. Vamos orar ao nosso Deus? Pedir ao irmão Coriolano que esteja aqui à frente. Nosso Deus, nosso Pai, lemos a Tua palavra, nos instrui, nos ensina, nos orienta acima de tudo. A partir dessa oportunidade que temos, ó Pai, de conhecer mais o Teu amor e aquilo que o Senhor tem para a Tua igreja. Nós agradecemos por mais uma vez estarmos aqui. E nós agradecemos porque nós levantamos, nós andamos, nós estamos vendo, nós estamos sentindo, nós estamos lendo, Senhor, a Tua palavra. Nós agradecemos, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem feito, em nome de Jesus. Amém. Bom dia a todos, todas, graça e paz. Então vamos dar continuidade hoje ao estudo do livro de Marcos, né? E nós estamos no penúltimo mês da leitura do livro de Marcos. Já iniciamos o ano com a proposta de conhecermos melhor os evangelhos. E eu creio, e aí os irmãos podem confirmar, né, quem é frequente nas EBDs, esse crescimento na leitura do Evangelho de Marcos. Eu acho linda quando eu leio algumas narrativas, a gente percebe que os textos eles não são um recorte, como muitas vezes são lidos. Que aí nós já falamos isso várias vezes. Qual é o maior erro na leitura dos evangelhos? É acharmos que eles são recortes de eventos isolados. E eles não são. Eles são uma narrativa. Como nós vimos aqui anteriormente, as histórias de Jesus, os evangelhos, não foram lidos ou não foram escritos como diário, ou seja, não tinha ninguém escrevendo enquanto Jesus fazia. Também não foram registros aleatórios que foram unidos. Os evangelhos foram escritos mais de 20 anos depois que Jesus já tinha morrido e ressuscitado, e eles fazem parte de conjunto de pregações, testemunhos. As pessoas testemunhavam sobre Jesus, e esses testemunhos é o que compõem o evangelho. E aí vem alguns pontos que a gente tem que relembrar. O evangelho não é, em hipótese nenhuma, documento histórico ipsiliter, ou seja, um documento histórico que exatamente narra eventos históricos. Está muito alto aí. Eventos históricos, mas um documento de fé. Ok? E a gente já discutiu isso aqui no início do ano. Quem não acompanhou vai buscar lá no YouTube, né? Estão lá as aulas de fevereiro para entender
O que a gente quer dizer com isso? Quando dizemos que os textos não são documentos históricos, em nenhum momento estamos desacreditando deles. Mas que a gente entenda que ele não deve ser lido a partir de uma compreensão, buscando evidências históricas para comprovar algo. Quem vai por esse caminho, a gente já falou aqui, vai se enveredar em ceticismo, em perda de fé, em uma desconstrução do evangelho, porque ele não tinha essa intenção. Nenhum dos autores bíblicos estavam interessados em registrar. Registro histórico. Eles estavam testemunhando. E aí, quando a gente entende que esses textos são testemunhos, entendemos que ele, do início ao fim, ele está conectado, trazendo dentro de si uma mensagem central. É um recorte da vida de Jesus a partir do que os evangelistas entendiam que a igreja precisava saber para continuar crescendo e cumprindo sua missão. Até porque o próprio João vai dizer, né, que se fosse escrever tudo o que foi feito, não caberia em livros. Ou seja, é um trabalho que não seria possível. Seria um trabalho que seria impossível de se fazer. Narrar, né, minuto por minuto da vida de Jesus. Então foram escolhidos recortes. E nós discutimos na aula passada que o recorte que inicia na confissão de Pedro é um recorte peculiar, porque ele dá início a uma etapa da vida de Jesus muito intensa. Até a confissão de Pedro, Jesus ele não faz nenhuma declaração direta sobre sua divindade. Ele sempre deixa isso solto. Quando Pedro faz a confissão, começa em Marcos uma série de eventos que já apontam diretamente para uma natureza supraterrena de Jesus. Entende? Então existe um momento em que Jesus não quer deixar claro sua natureza divina. E ele só vai fazer os milagres, as pregações. Mas esse momento é um momento de intensidade, porque a partir do momento que a declaração de Pedro não quer dizer que acontece nessa ordem, mas é porque a declaração de Pedro é um marco do ministério de Jesus. É como se diz assim, o que Jesus veio fazer, seu objetivo está se cumprindo, as pessoas estão entendendo o que estava sendo feito naquele momento. Essa intensificação acontece por vários motivos, e o primeiro é para comprovar a autoridade de Jesus acima da autoridade do mundo, inclusive da autoridade religiosa do mundo, da autoridade política do mundo. E aí nós vemos aqueles eventos que estudamos na lição passada, que foram os eventos de Jesus no Monte da Transfiguração, com Moisés e Elias. Jesus desce do Monte da Transfiguração para a terra, para a planície, né, para a área plana, e encontra uma confusão com o jovem demoniado e cura o jovem. E aí marca aquela questão, né, do ser que tem autoridade sobre os céus e terra. E, a partir disso, uma série de eventos onde Jesus começa a mostrar que a forma que o reino entende a autoridade é diferente da forma que o mundo entende o conceito de autoridade. Tá? A autoridade do reino não está ligada a parâmetros de avaliação como o mundo faz. E isso é muito forte porque nós somos ritualísticos. É da natureza humana. Para tudo criamos ritos e quando mexem com nossos ritos, nós nos incomodamos. Isso é facilmente comprovado. Quem aqui já passou uma semana na casa de um parente distante que você não tem costume de ficar? Qual é o maior incômodo? Né, irmã Miriam? Qual é o maior incômodo? O costume da casa, que é diferente do nosso. Não causa incômodo, irmão? Às vezes o horário de acordar é diferente, às vezes a gente acorda mais cedo, aí como você acorda mais cedo, fica o quê? No quarto lá quietinho, esperando todo mundo acordar. Isso incomoda muito porque na nossa natureza nós gostamos de rito, né? Gostamos de rotina, como o irmão François falou na última aula que eu dei aqui, né, irmão François? A gente cria nossas tradições que nos mantém ali conscientes da vida, né? Então a gente vai criando a hora de acordar, o que faz no início. Quando a gente desregula isso ou está em um ambiente onde a gente não consegue cumprir esse ritual pré-estabelecido de forma inconsciente, a gente sente um incômodo. Não é isso? Passou uma semana, já começa a ser um negócio bem chato, né?
Como? A saudade aumenta, a agonia para ir para casa, minha rotina, meu jeito de fazer as coisas. Imagina isso no ambiente religioso, onde não é só o nosso querer, mas o medo de estar desagradando Deus. Como esse rito não se torna agora tão imponente. E a gente vê naquele texto que o rito, a tradição e os dogmas não resolvem nenhum dos problemas que precisava resolver. Jovem endemoniado e vários outros, e a falta de fé. Não é isso? Quais são os problemas que tem lá? Um pai que está com um filho endemoniado, perdendo a fé porque os discípulos de Jesus e os religiosos estão discutindo teologia que não está servindo para nada da vida deles. E o indivíduo chega, né? Meu filho está endemoniado e eu estou sem fé. E aí, depois desses eventos, Jesus começa a traçar esse conceito de reino. Estabelece sua autoridade e começa a traçar o conceito de reino. E nesse conceito de reino de Jesus, nós vimos que o conceito de maior, menor, de quem é do reino, de quem pertence ao reino e não pertence, não acontece da forma que nós entendemos. Nós interpretamos muito errado aquele conceito do que é ligado no céu, é ligado na terra, é ligado no céu. A gente acha que isso nos dá algum poder sobre as decisões de Deus. Não. O que é ligado na terra e é ligado no céu, Jesus está falando de testemunho e confissão. Assim como você testemunhou, confessou, isso. Mas a gente acha, né, que tem poder. E a gente começa a dizer quem faz parte do reino e quem não faz. A gente se sente nesse poder. Infelizmente, nós ensinamos o mundo a pensar assim também. E a gente diz, fulano não tem comunhão com o reino. Não sei. E a gente começa a perceber que o reino de Deus ele não é um reino de exclusão, ele é um reino de acolhimento. Porque Jesus fala, né, quem não é contra nós, é por nós. E os discípulos estão falando de pessoas que não andam com ele, mas usam o nome de Jesus. E olha, estão curando, estão... E aí? Sabe qual é o problema? O que mais nos incomoda não é a pessoa estar usando o nome de Jesus. É porque a gente acha que algumas pessoas não têm o direito de usar o nome de Jesus. E aí vem uma parábola muito forte da rede, né? Não é do livro de Marcos, eu falei, né, que a gente não ia fazer paralelos, mas tem uma parábola em Mateus que é linda, né? É uma parábola curtinha da rede, já viram? O pescador lança a rede. E quando ele puxa, vem toda sorte de peixes. Não há seletividade quando a rede é lançada. Não há exclusão quando a rede é lançada. Não há, discriminação quando a rede é lançada. A rede é lançada. E todos aqueles que são apanhados pela rede, nem todos permanecem. E é isso que a parábola vai dizer, né? Mas todos são bem-vindos para o barco que está conduzindo para o reino. Todos são apanhados. E a analogia da rede é muito forte, né? Porque a rede não é seletiva. O pescador, quando ele lança a rede, ele nem faz ideia do que ele pode trazer na sua rede. Mas a rede já é escolha também, né? Então muitos são escolhidos. O problema é que nem sempre a gente concorda com as escolhas de Deus. Agora sim, nem todo mundo permanece, né, Faladácio? Nem todo mundo... Aí vem o conceito da caminhada, né? A jornada cristã, nem todo mundo consegue perseverar até o fim. E isso é lógico, né? E a gente vai entender um pouquinho porque essa perseverança da caminhada cristã é complicada. Mas é exatamente isso, né? Todo mundo está lá, sendo chamado. E aí Jesus traz esse conceito e fecha. E aí vem para o divórcio, que foi o texto que o pastor Nilson leu aqui. Eu não vou ler ele de novo, já foi lido todo, quase. Então eu acho que não tem necessidade de repetir a leitura. Mas pense comigo. Esse texto do capítulo 10, ele marca o ápice dos acontecimentos. Pedro confessa Jesus como Cristo. Transfiguração, autoridade de Jesus na terra, conceito de reino, e agora você tem o início do fim. Por que a confissão de Pedro marca o ápice do ministério de Jesus? Porque as coisas começam a ficar mais intensas. E por que começam a ficar mais intensas? Porque a partir do momento
que a revelação de Jesus como o Cristo, Filho de Deus, se torna mais evidente no ministério de Jesus, a recusa do mundo para esse ministério se torna também mais evidente. A confissão de Pedro marca o início do caminho para a cruz. Não é à toa que qual é o evento que acontece logo após a confissão de Pedro? Jesus prediz sua morte e Pedro diz que vai impedir. Aí ele repreende Pedro. Não é isso? Ou seja, quando Pedro anuncia, tu és o Cristo, Jesus diz, agora vocês têm que saber que o fim se aproxima. E essa jornada terrena vai ter um basta. E qual é a característica máxima? Esse basta é que quanto mais Jesus manifesta sua natureza divina e sua missão espiritual, mais o mundo rejeita essa mensagem. Aí eu coloquei ali, né? É uma reação imunológica de um mundo corrompido. O que é uma reação imunológica? Quando um corpo estranho entra em nosso organismo, nosso sistema imunológico reconhece que aquilo não pertence ao nosso corpo e automaticamente ele começa a criar mecanismos para ou matar ou expulsar o corpo estranho. Geralmente com sintomas mais leves, né, professor? Febre, algumas reações, até algumas coisas, até ficar mais grave caso essa infecção perdure. O que está acontecendo aqui? O mundo começa a reconhecer que aquilo que vem de Cristo é um corpo estranho para um mundo que está acostumado com sua forma de ver as coisas. Consegue entender? O mundo está corrompido. O que Jesus traz é um corpo estranho para esse mundo. É algo que, sendo estranho, qual é a reação natural? Expelir, reagir a isso. E essa reação começa com as emboscadas que ficam mais intensas. O livro de Marcos vai trazer essa emboscada do divórcio. No capítulo 10 diz, né? Alguns fariseus, versículo 2, aproximam-se dele para pô-lo à prova. A intenção aqui é constranger e desacreditar de Cristo. E por que o divórcio? Não existia consenso sobre o divórcio. Tem um grupo do Hillel, que era um grupo mais liberal entre os judeus, e tinha os judeus mais ortodoxos dentro da sociedade. E cada um tinha seu público. Mais conservadores, menos conservadores. Ninguém concordava nesse assunto. Quando eles perguntam a Jesus para responder sobre o divórcio, a artimanha é a seguinte: não importa o que ele responda, alguém vai ficar incomodado. Se ele for radical demais na resposta, o grupo mais liberal vai falar o quê? Que camarada é esse, né? Radical, conservador. Se ele é liberal demais na resposta, o grupo mais conservador vai se incomodar. Então você começa a perceber que nunca é uma intenção de aprendizado, né? Nunca é uma intenção de realmente saber qual é a interpretação de Jesus. Sempre é uma intenção de colocá-lo à exposição. É o sistema imunológico de um mundo corrompido tentando criar mecanismos para que a mensagem de Jesus não seja recebida. É o ato de desacreditar daquilo que está sendo falado. Principalmente porque os fariseus tinham acabado de passar por um constrangimento público, que foi a questão do endemoniado, né? Que eles não conseguiram resolver, os discípulos de Jesus não conseguiram resolver, e Jesus dá um puxão de orelha em todo mundo, nos discípulos dele, nos fariseus. Então os camaradas começam a dizer o seguinte: olha, ou a gente para esse cidadão, ou o negócio vai ficar mais complicado de se conter. Outra questão é que quando Jesus se anuncia como Cristo, isso não tem só implicações religiosas, isso tem implicações políticas, e a gente já falou isso em fevereiro, né? Jesus não é morto por religião, Jesus é morto por política.
Porque religião e política, para os judeus, não tem muita diferença, não. É tudo a mesma coisa. Os saduceus apoiavam Roma porque sabiam, né, que o sistema estava beneficiando eles. Os fariseus eram aquele pessoal em cima do muro. Né? Para onde a maré estiver indo, a gente vai. Então você começa a ter todo o movimento desse pessoal que está em sua zona de conforto, fala assim, epa, agora tem um camarada dizendo que é o Cristo. Quando Jesus disse que é o Cristo, para a gente, hoje, traz a noção de salvação, reino celeste. Para o judeu, não. Cristo implica mudança de sistema político e de governo. O Cristo é o rei. É aquele que há de governar. É o ungido do Senhor, descendência de Davi. Em outras palavras, aquilo que estava confortável estava prestes a ter uma reviravolta. Então, a reação é simples. Então, espera aí. Me diz aí, sobre o divórcio, o que é que você tem a dizer? Ou seja, em outras palavras, tome a corda e agora se enforque. O problema é que Jesus não estava interessado em polêmicas. Não as polêmicas que a tradição se interessa. Porque a tradição, infelizmente, o tradicionalismo, se apega a coisas, e a gente falou isso na aula passada, né? Sem vida. Questões que não fazem grande diferença na vida prática. Eu falo isso porque eu já passei, quando era jovem, para alguns debates teológicos, e hoje em dia eu me recuso a participar de algumas coisas. Me recuso porque eu acho que é uma perda de tempo. O último que eu participei alguns anos atrás me deixou incomodado, que a discussão toda era se a oração de joelho era mais eficaz do que a oração em pé ou de outra posição. Eu parei e falei, o que isso muda a nossa vida, hein? A Bíblia não me diz, a Bíblia diz, ore sem cessar. Ponto. Orai sem cessar. Mas né, porque quer se apegar à fórmula. Como é mais eficaz? O que é que Deus, o que é que a gente faz para bajular melhor a divindade e receber um favor maior? Entende? Quem pode ser perdoado ou não? Uma vez alguém me perguntou isso, eu falei, rapaz, essa é uma discussão que não cabe à igreja. Por quê? Eu falei, porque a Bíblia diz, perdoa. E quem vai determinar se essa pessoa está perdoada de fato ou não, não sou eu. É Deus. Entende? Mas assim, a gente se apega a essas discussões. E Jesus olha para eles assim, e vocês acham que isso que é importante? Aí ele faz a primeira coisa básica para acabar com esse tipo de discussão. O que as Escrituras dizem? O que Moisés falou sobre esse assunto? Aí já quebrou as pernas deles, né? Porque Jesus disse, eu vou botar minhas palavras aqui para vocês distorcerem. Vamos para a palavra de Moisés, que vocês respeitam. O que Moisés diz? Aí, Moisés permite casamento, ou o divórcio em algumas situações. Aí Jesus vai lá e marca de novo a autoridade dele, né? Mas eu te digo, Moisés só fez isso pela dureza do coração de vocês. Ou seja, vocês estão se apegando a um texto, interpretando ele para a sua vida, mas sem entender o que ele significa realmente na espiritualidade de vocês. E aí Jesus muda o tabuleiro. A discussão deixa de ser o divórcio, se torna algo mais sério. Jesus olha para ele e diz assim, se um homem divorciar e casar, ele comete? Até aí tudo bem, todo mundo aceita. Mas o problema é o que ele fala depois. O que é que ele fala depois? Do homem? E aí? O que é que ele fala depois do homem? Lá no versículo 12.
Não ouvi, professor. Fale. Exato, Jesus joga isso para eles, né? É a dureza do coração de vocês. Mas ele inverte a discussão. A discussão para de ser o divórcio. Muda o foco. No versículo 12. No versículo 12 ele muda o foco. Apesar de estar falando de divórcio, o foco é outro. Quem consegue perceber aí? O que é que tem de estranho no versículo 12? Quem quiser ler aí em voz alta para a gente refletir juntos, pode ler. Se a mulher deixar o seu marido e casar com outro, adultera. O que é que tem de estranho aí? Pode falar, irmã Miriam. O que é que mudou aí? A mulher tinha direito na sociedade? Mas o que é que Jesus coloca? A mulher em pé de igualdade. Não é só o homem que pode repudiar, não. E se a mulher repudiar também, isso é escandaloso. Olha o escândalo que Jesus lançou. Agora imagina um judeu que entende que a mulher não tem valor e a propriedade escutando isso de Jesus. Porque o divórcio sempre é pensado da seguinte forma: o homem acha que a mulher não serve mais e divorcia. Para casar com? Mas Jesus disse, e se for ela que quiser divorciar de você? O que é que ele está falando? Comece a pensar que o reino de Deus não usa essa lógica. Porque essa lógica, ela é excludente. Tem duas coisas que Jesus vai entrar na discussão aí. A primeira é, homens e mulheres estão no mesmo patamar de igualdade para ele. Não há diferença. Não há diferença. O mesmo direito que um tem. Ou seja, se vocês acham que os homens têm direito a divórcio, as mulheres também têm. E aí a discussão é outra, né? O divórcio já saiu de cena. A segunda coisa, o divórcio geralmente era desculpa para novos relacionamentos e novos acordos. Só que tinha um problema. Quem é que se dava mal nessa história? Por quê? Mulher podia administrar propriedade? Tinha herança? Depois que ela divorciava, o pai não aceitava mais, o marido não aceitava mais. O que é que acontecia com ela? Virava o quê? Era alguém desamparado. Pode falar, pastor. Ia ser tratada como excluída, porque já não era mais uma menina virgem, para casar de novo. Exatamente. Ou a prostituição, ou, como o pastor Dácio, né, a vida de pedinte. A vida de pedinte. E ainda tinha o pior, as viúvas ainda tinham algum direito. Devido aos filhos, porque ela não tinha sido repudiada. Então, se ela tivesse um filho homem, o filho homem poderia assumir, e o seu filho tinha a obrigação, né, de sustentar sua mãe. E as mulheres repudiadas? Porque elas perdiam até o direito dos filhos. E os filhos passavam a ser da nova esposa. Não está na literatura bíblica, Pode falar. mas existem relatos de que estes homens se casavam de manhã e aí tinham um desentendimento à tarde e aí se divorciavam, né? Aí se largavam e aí no outro dia estavam tudo. Exatamente. Porque era permitido pela lei de Moisés. E tinha uns que exageravam essa permissividade. Outro problema, a mulher é medida por apenas uma capacidade, a de gerar. E detalhe, nunca se pensava que era o homem que era incapaz de gerar filho, tá? Você já leu na Bíblia alguma vez falando de homem que não é capaz de gerar filho? Não é porque não existia, não. É porque na mentalidade deles, era a mulher que era responsável por gerar os filhos.
Então, se não há filhos no casamento, ela é repudiada, para que ele possa casar de novo e tenha filhos, já que ela não cumpriu o único papel na sociedade que lhe cabe. E isso é tão forte que, inclusive, a salvação dela está condicionada aos filhos. Isso é um problema no caso de Zacarias, que durante muitos anos casados não, porque Zacarias é um homem justo, como a Bíblia diz. Ele não se apega a essas querelas, né, de interpretação para excluir sua esposa. Mas aí é uma exceção. Porque o Zacarias, a Bíblia vai deixar lá, né? É um homem, inclusive forma João Batista. Né? Lembre-se, João Batista, esses homens não são formados só porque têm chamado. Muitas pessoas têm chamado e nem sempre cumprem seu chamado. Toda a estrutura familiar. Você já percebeu que quando Deus chama alguém e coloca, a estrutura familiar é pensada também? A primeira coisa que Deus se escolhe é o quê? Em que família esse cidadão vai vir. Porque Deus sabe o quê? Dependendo da família, a gente vai saber como é que vai ser isso lá na frente. Um homem justo, teoricamente, vai formar o quê? Um outro homem. Então, Zacarias vai ser um homem justo. Assim como o marido de Ana vai ser um homem justo e não repudia, casa de novo, mas não repudia sua esposa. Só que você nem sempre tem isso, porque assim, ter duas esposas requer recurso financeiro para sustentar as duas. A poligamia, nas culturas semitas, não é algo banal não, viu? Casar com várias mulheres, não. Quando se tem duas esposas, se entende que você tem condição de manter as duas. Se tem três, você tem condição. E não é só condição financeira, afetiva e sexual. Se uma dessas mulheres casadas fosse às autoridades religiosas denunciar que o marido descumpria seu papel de marido, era um problema para ele. Então, por questões mesmo, né, pastor? Não sérias, mas por questões financeiras e várias outras questões, era mais fácil o quê? Repudiar, porque aí deixa de ser minha. Eu não tenho mais que sustentar uma mulher repudiada. Caso de novo. Porque casar com duas mulheres requer condição de ter isso. Percebe? O marido de Ana, ele tem duas esposas. Mesmo uma tendo filho e outra não, né? Tudo é dado de forma priorizando a sua primeira esposa, como é na tradição. A primeira esposa é a chefe do lar. Na mulher repudiada, ela não tem mais direito nenhum. Então, Jesus muda a balança. Primeiro expõe uma estrutura falida, que pensa, né, na figura masculina como o único que tem direitos, e depois expõe a injustiça social. E aí dá o checkmate, né? Qual é o motivo? Porque a pergunta real é aqui. Qual é o motivo desse divórcio realmente? Ele inverte a pergunta. A pergunta agora não é se pode divorciar, é por que você está divorciando mesmo? E aí você vai ter isso. Um Cristo que muda a figura da relação com Deus. Deus não se torna mais o ditador que determina sistemas que se tornam injustos. Deus se torna aquele que traz libertação e transformação. Isso é muito forte. E o texto que vem posterior não é aleatório. E a gente estava falando dessa intencionalidade do autor, né? Logo depois dessa discussão toda, hein, irmã Conceição, o que é que vem? Qual é o assunto que surge? Parece que não tem nada a ver, né? Jesus começa a falar de criança, depois de falar de casamento. Duas coisas. Antes das crianças terem seus órgãos, né, de reprodução maturados, para a criança existe diferença? A gente falou aqui social, né? Falou de gênero. Existe diferença? Alguém já viu? Criança sabe essa diferença? Você, menina, não pode fazer a mesma coisa que eu. Eu garanto a você, como trabalhando com criança há anos, eu digo a você que nem existe. Inclusive, uma pergunta muito comum quem trabalha com maternalzinho, é no momento de troca de fralda, alguma coisa, a criança pergunta assim, por que ele tem e eu não tenho? Porque na mente dela,
O mundo é... Jesus fala, olha, quem não se tornar igual a uma criança não pode receber esse reino. Ou seja, quem começar a parar de pensar como aqueles adultos formados em seu preconceito e não começar a pensar igual uma criança inocente que está aberta a receber a novidade do reino, não é apto a entrar no reino de Deus. Quem usa o divórcio como justificativa para praticar injustiça, não é apto do reino de Deus. Quem usa o divórcio para perpetuar um sistema opressor, não é apto para o reino de Deus. Porque no reino de Deus tem que ser como a criança. Que nós falamos na aula passada, né, pastor? Não vê diferença social. Bota criança de várias classes sociais brincando numa área aberta em uma Conceição. Dá 1 hora que depois que todo mundo tiver melado de lama e tenta identificar quem é rico e quem é pobre. Dá para ver? Não vai ver. Porque para a criança isso não faz diferença. Isso é problema do adulto. Fale para uma criança, dê um lanche para uma criança e manda ela brincar com outras. Ela reparte com todo mundo. Porque o egoísmo também é ensinado. Que ele está dizendo o seguinte, vocês vão ter que desaprender aquilo que vocês passaram a vida defendendo e voltar a ser uma criança para reaprender aquilo que o reino quer trazer. A ideia de ser uma criança também está na ideia de eu estar aberto a aprender. Isso é até comum, né? A criança tem mais facilidade de aprender qualquer coisa, porque sua mente e suas conexões ainda não estão todas formadas. É à medida que ela vai desenvolvendo, né, que essas conexões vão formando. Diz que quanto mais o tempo passa, mais a nossa capacidade de absorver novas coisas se torna... E se a pessoa já tem um perfil de se fechar para isso, piorou. Se a pessoa se mantém jovem até os 66 anos, até os 80, né? Aí vai, né? O mundo vai passando, ele vai aprendendo. Hein, professor? Mantém a mente jovem até, vai aprendendo. Mas não tem pessoa que chega aos 30, filho, já está fechada ali. A mente está mais velha do que uma pessoa de mais idade. Por quê? Porque não está renovando essa capacidade que Cristo vai dizer, né? Seja como uma criança, sempre aberta a esse aprendizado. É dessas pessoas que é o reino de Deus. Porque o reino de Deus não é estático, ele é dinâmico. O reino de Deus não se prende à forma do mundo, ele se dinamiza para que o mundo se adapte a ele. É o que Paulo vai dizer, né? O mundo que vai ter que correr atrás da forma que nós pensamos, não nós nos adaptarmos, né? Não vos conformei com esse mundo. Então, aí Jesus vem com a parábola da criança. Olha, igual uma criança. Igual uma criança. Igual uma criança que não vê a relação como apenas sexualidade. Que é o grande problema também do casamento hoje, né? É simplesmente visto pela ótica da sexualidade. Rubem Alves fala uma coisa que eu acho incrível. Ele diz, nunca case com alguém porque você sente mais atração por ela do que por outra. Mas case com a pessoa que você sente mais prazer em conversar. Porque depois que o tempo passa, a única coisa que fica é o diálogo. Quando o corpo já não responde mais aos estímulos, né, sexuais apenas, o que é que sobra na relação? É o diálogo. Mas a gente acaba ficando nessa lógica do mundo, né, que nos tenta nos animalizar. O mundo tenta nos animalizar. Voltarmos a uma condição, né, a irmos para uma condição onde nossa consciência não domina, a gente é dominado por impulsos. E esses impulsos são estimulados o tempo todo na televisão. Compre isso, compre aquilo, faça isso. Felicidade é isso aqui. E a gente fica sendo hiperestimulado o tempo todo. E é tanto hiperestímulo que é quase uma questão de dopar, né? Dopar a mente, igual a droga. Você acaba nem pensando muito. Pergunte para alguém que passou a vida sendo milionário se realmente ela sabe por que ela fez isso. Raramente. Alguns sim, outros não. Outros porque alguém disse que isso era o segredo da felicidade, mesmo sem ele saber o que isso significa para ele de fato. E como muitos acontece, o que é que chega no final da vida?
fiz nada de bom. É só você passar um tempo aconselhando pessoas que estão à beira da morte, que você percebe quanto a gente transforma a nossa vida em algo insignificante. De pessoas chegarem e dizer assim, vivi minha vida toda, mas não fiz nada de bom. Porque é essa vida, é isso que Jesus está combatendo. Esse mundo perdido que não sabe o que realmente é bom para ele. Aí Jesus está dizendo o quê? Em um mundo que nós não sabemos julgar o que é bom, seja como a criança. A criança, ela confia no seu pai para dizer o que é bom ou não. Né? Se o pai disse que aquilo é bom para ele, ele vai resmungar às vezes, mas é o que o pai disse que é bom. E Deus nos coloca nesse patamar de pai e filhos. Mas filhos adultos não tem como ensinar ou educar. Né? Filhos que já são independentes e adultos não tem mais como serem ensinados. Estão fadados a viver simplesmente suas escolhas. E aí Jesus vem e diz o seguinte, aí vem uma história depois, que está ligada a tudo o que foi dito, né? O jovem rico. E vem de novo esse assunto. Só que o assunto agora se torna mais amplo. A discussão inicial era o divórcio. Jesus traz essa mesma discussão do divórcio que inverte o tabuleiro para tudo na vida. O jovem rico diz, né, o que é que a gente faz para herdar o reino de Deus? Cumpre os mandamentos? Cumpre todos. Vende tudo e dá aos pobres. Não. Por que não? Porque essa dinâmica de dar aos pobres não é conveniente. Porque você tem um mundo egoísta, individualista, com uma indiferença epidemiológica. Ou pandêmica também poderia ser usada. Bastante termo clínico, né? Nessa lição de hoje. Bastante termo clínico. Mas uma indiferença que é contagiante. Um coreano vai trazer isso muito bem. Um autor coreano contemporâneo, Byung-Chul Han. Ele tem 2 livros muito fortes, que um é A Sociedade do Cansaço e o outro é A Sociedade da Transparência. Nos 2 livros ele vai narrar como a sociedade nossa, essa sociedade, ela se perdeu dentro de uma lógica de individualidade. Byung-Chul Han chega a dizer que essa lógica da individualidade nos coloca no patamar de seres irracionais, que têm a ilusão de racionalidade. Um dos motivos que ele vai narrar isso é a nossa relação com a nossa própria exposição e a forma como nós nos enxergamos nesse mundo. Essa imagem que vocês estão vendo, dá uma observada nela. Eu construí ela, passei um tempão construindo ela para deixar bem claro. É assim que a sociedade vive hoje. Escondemos as mazelas do mundo por trás de uma imagem artificial que busca aceitação. Dá uma olhadinha na imagem e veja se ela não retrata exatamente o que essa sociedade vive. Enquanto a moça está lá na frente, cheia de seus filtros, olhos artificiais, onde tudo é lindo para ela, recebendo suas curtidas, seus coraçõezinhos, tem um mundo inteiro atrás dela que se torna esquecido. A igreja vive assim hoje. Porque essa aqui também é a imagem do jovem rico. Porque às vezes você pode dizer, mas eu não fico nas redes sociais. A diferença daqui é que aqui é um retrato da sociedade de hoje. Troca os coraçõezinhos pela aceitação religiosa do jovem rico. Que construía sua imagem a partir dos mandamentos e do que ele achava que era íntegro, mas era indiferente aos problemas que cercavam sua vida. Tudo que nos cega para a realidade do mundo
nos distancia do propósito do reino, inclusive a religião. Se a religião está me impedindo de ver a real necessidade do mundo, sinto muito. Essa religião está fadada a ser uma religião que está te levando para a perdição. Deus nos chama para transformarmos o mundo e não a nós mesmos. Porque nós já fomos transformados pelo Espírito. E não é um trabalho nosso, né, irmão? Se fosse nosso é complicado, porque a gente é acumulador compulsivo. Nossos problemas, a gente fica, não, isso aqui... Já viram aquele programa do acumulador compulsivo? Já viram esses programas? É terrível, já viram? Tem uns canais que passam, né? E aí quando o pessoal entra para tirar as coisas, sempre tem uma desculpa para manter um lixo dentro de casa, né? Não, mas isso aqui eu posso usar. A gente é assim. Por isso que a ação tem que ser, se entrega total ao Espírito Santo ou não. É dar as chaves do coração e dizer assim, ó, pode limpar aí, tira tudo. Mas para que isso? E aí eu volto ao que a gente falou na aula passada. Se eu me encho do Espírito por uma possessão e ambição de poder, eu vou me afogar em meu próprio egocentrismo. Ser cheio do Espírito está ligado não à capacidade de acumular bênçãos ou unção do Espírito Santo, mas à nossa capacidade de transmitir esse Espírito para os outros. É a nossa capacidade de ser canal e não recipiente. Isso muda tudo, né? Qual é a diferença do canal para o recipiente? O recipiente ele só armazena e fica ali paradinho. O canal ele só se torna uma via por onde flui. E esse fluir tem que ser canalizado para as necessidades do mundo. Olha o que Jesus fez. Diante de uma discussão puramente religiosa, ele amplia o olhar dos homens para aquilo que é mais grave. Quanto vocês estão preocupados se vocês podem continuar com seu sistema de injustiça? Olha o que o seu sistema de justiça está causando na sociedade. Onde pessoas são tratadas como objeto, nesse caso as mulheres, são excluídas e ainda desamparadas. Olha o que o seu sistema está fazendo. Você busca o reino de Deus, mas enquanto o reino de Deus é confortável para você. E aí eu faço uma pergunta. Aonde na Bíblia está escrito que o reino de Deus era para ser algo confortável? Onde é que está escrito na Bíblia que reino de Deus era para ser algo confortável? Nunca. Assim como perseguiram os profetas antes de vocês, vão perseguir vocês. Por amor ao meu nome, vocês serão lançados, torturados, perseguidos, injuriados, caluniados, mortos. Essa lógica se torna mais forte quando você vê o texto que vem logo depois, que é justamente isso. Senhor, deixa que eu sente à sua direita e meu irmão à sua. Aí Jesus diz uma coisa interessante, diz assim, vocês têm a promessa de receber o mesmo batismo que eu recebi. Mas sentar à minha direita ou à minha esquerda não cabe a mim dizer. E aí tem uma coisa que me deixava curioso nesse texto. Que batismo é esse? Porque a gente só pensa no batismo das águas, né? Mas o batismo das águas não é o rito em si, né, pastor? Aí eu vou para o nosso meio batista, né? Batismo,
Nossa consciência batista diz que nós não somos ritualísticos. Então, não acreditamos em rito pelo rito. Nós acreditamos no rito como símbolo de algo, como referência a algo. Porque nós sabemos que se o rito for olhado pelo rito, ele pode acabar se tornando mais importante do que ele tem que representar. E assim como nós dizemos que a ceia não é santa ceia porque não é em si santa, mas é memorial, o batismo também não é em si algo que gera nada místico. O batismo é um símbolo. Agora, símbolo de quê? De uma nova vida. De uma nova caminhada. E essa nova caminhada é marcada lá no versículo 45. No versículo 45. O mesmo batismo de Jesus, do capítulo 10. Esse é o batismo que nós fomos chamados para receber. Quem pode ler aí em voz alta? Pois também o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir, para dar sua vida em resgate. Dá uma lida a partir do 43, só para a gente contextualizar até um pouquinho mais. Mas entre vós não será assim. Antes, qualquer entre vós quiser tornar-se grande, será esse o que participa. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, será servo de tudo. Porque o Filho do Homem não foi chamado para ser servido, mas para servir. Essa é a resposta de Jesus para quem acha que o reino de Deus está ligado a quem merece mais ou quem merece menos. Essa é a resposta de Jesus para quem está apegado e buscando ainda no reino de Deus palco para conforto. E o termo servo aí no grego não é servo, é doulos, é escravo. Ou seja, servo pressupõe a ideia de recompensa. Escravo, não. Não, ou seja, é fazendo sem esperar nenhuma recompensa por isso. Fazendo porque é o seu dever de fazer. Porque é o que você tem que fazer. Não esperando que porque eu sirvo, isso me coloca. É porque eu quero fazer. É porque eu tenho que fazer. Isso é tão intrínseco em mim que eu nem percebo às vezes que eu estou fazendo. Esse é o conceito que Jesus vai trazer. E no mundo da indiferença isso é muito pesado. Desde quando a gente aprendeu a tirar selfie, parece que isso potencializou nossa capacidade de ser egoísta. Porque o que é uma selfie é me colocar em destaque no centro de uma imagem. Não tenho nada contra a selfie, não estou dizendo que é errado. Mas é o símbolo máximo do que é a nossa sociedade. Buscando sempre estar no centro do destaque de tudo o que acontece. E achando que tudo tem a ver conosco. É a síndrome da labirintite social, né? O mundo está girando em volta de mim. Não. Quando você realmente começa a seguir o princípio do reino, você para de achar que tudo está ligado a você. Sintoma de doença espiritual. Não pode acontecer nada à minha volta que eu acho que é uma perseguição contra mim. O pastor pregou aquilo ali porque ele sabia do que eu falei no aconselhamento e ele estava me dando indireta. Né, pastor? Isso não acontece, né, pastor? Tipo de comentário não acontece, né? O pastor pregou porque ele já sabia, está me dando indireta. Isso é um sintoma fiel de que você ainda precisa ser trabalhado pelo Espírito Santo. Porque não é sobre você. Era sobre você quando você estava perdido e cego. Mas agora que você enxerga, não é mais sobre você. Porque quando você era cego, você precisava de alguém que te desse a mão. Agora que você enxerga, é sua vez de estender a mão para alguém. Só que o problema é que a gente voltou a enxergar, mas quer ainda ser tratado como cego, né? Por favor, me bajulem, por favor, me tratem bem. Eu necessito. E sempre está lamentando o mundo, né?
Ó céus, ó vida, ó sofrimento, ó coisa trágica. Ó, porque eu nunca cresço espiritualmente. Ah, porque todo mundo. Ah, porque não sei o quê. Calma, calma, calma. A Bíblia já tinha deixado claro que seria sofrimento. O que vai mudar não é o contexto é o mesmo. O que vai mudar sou eu. É aquela ideia, o choro pode durar uma noite, mas no raiar do dia vem a alegria. E a gente pensa que é a situação, não. Porque anoitecer e raiar o dia faz parte do ciclo da vida. Quem mudou sou eu. Você está falando isso, quando a gente olha esse texto, ele diz que nenhum rico pode herdar o reino de Deus. Sim. A mensagem de Jesus não é nesse sentido. É exatamente Alguém que está pegado. porque ele não ia conseguir abrir mão. A resposta dele foi exatamente nesse sentido. Eu não consigo abrir mão. Por quê? Porque eu jamais vou sentir a situação que o pobre sente. E eu me sinto privilegiado, ou seja, eu vou abrir mão do privilégio? Então, eu não vou abrir mão dos privilégios que eu tenho. E isso aí é algo que faz o jovem pensar. Porque ele estava preso a determinadas coisas e ele se tornou independente demais. Essa é a questão. Voltar a ser criança. Criança não sabe nem o que tem na conta bancária do pai, ele só sabe o que está ali. Né? Pensa que fígado é bife, né, Aline? É bife, é tudo bife. O pai está dizendo que é bife, ponto. Porque assim, a vida é assim. Agora nós ficamos presos a esse mundo que me pertence, que eu quero. Cristo, na verdade, nos liberta. Inclusive, nos liberta de nós mesmos. Aí Byung-Chul Han vai trazer isso bem claro, né? Quem é o nosso maior carrasco nessa sociedade? Somos nós mesmos. Nós nos cobramos, nós colocamos peso sobre nossas costas, nós nos culpamos, nós nos martirizamos. Nós damos poder às outras pessoas para que elas tenham influência sobre nossas vidas. Quando eu faço algo porque eu estou preocupado com o que fulano ou Betano vai achar. Olha que poder eu estou dando ao outro, mas é eu que estou dando esse poder a ele. Dizendo a ele que ele tem toda a autoridade para determinar como eu vivo minha vida, porque eu vivo em função do que ele quer ou não quer. Nós, quando colocamos o mundo à nossa volta, nos colocamos em um centro que não temos estrutura para manter. Num papel que não nos cabe de governo do mundo, de controle do mundo. Um papel que Cristo, em sua humanidade, recusou. Porque enquanto homem, ele diz, não cabe a mim. Se prostre diante de mim, eu te dou todos os reinos dessa terra. Eu só tenho uma função, adorar a Deus, louvar a Deus, porque Ele é o Rei e o Senhor de toda a terra. Não é isso que Jesus coloca? Como humano, essa é a minha função. O centro é de Deus. Eu estou nesse patamar. Aí vem uma coisa que é bem interessante, né? E é contraditório para a lógica do mundo. Se tornar cristão não é ser especial, é ser mais um. Eu posso até, quem vai assistir depois pode até dizer que eu estou falando alguma coisa inconveniente, né? Porque a gente prega do especial. Não, o se tornar cristão mesmo é ser mais um. Porque não se trata de mim mais. Eu me torno agora canal, meio, não fim. Eu me torno mais um, transmitindo a mensagem de Deus. A minha diferença no mundo não é porque eu sou o bom, mas porque eu reconheci que não sou nada. É o meu reconhecimento da minha incapacidade que realmente me torna a diferença nesse mundo. É o reconhecimento de que nada que eu vou fazer vai me colocar no lado direito de Deus ou do lado esquerdo de Deus, que me faz ser importante para Deus, porque eu vou viver a missão de Deus de forma íntegra. E nós vamos ver na Bíblia exemplos e na história dos homens e mulheres de Deus que fizeram isso, foram os homens e mulheres de Deus que tiveram êxito em suas. Um exemplo disso é o William Carey, que era um sapateiro, tinha batista, tinha sonho de conquistar o mundo para Cristo. Diz que ele botava um mapa assim do mundo, né? Pensando, imaginando os lugares que ele estaria evangelizando, até que surge a companhia de missões
da Inglaterra vem com uma proposta missionária para a Índia. E ele se voluntaria. E ele e a família se muda para a Índia. Nesse percurso, a mulher dele enlouquece, tenta matar ele e morre. Passa anos cuidando dos filhos sozinho até conseguir casar de novo. E depois de 35 anos, vivendo uma vida assim de altos e baixos na Índia, alguém diz, o que é que valeu a pena para esse cidadão? Que quando volta para seu país, para ser sepultado no país de Avelinho, morre no meio do caminho e é sepultado em águas internacionais. O que é que sobra para esse cidadão? Qual foi a recompensa? Um homem que deixou na Índia uma marca. A lei que obrigava as viúvas a serem queimadas juntos com os maridos, foi uma lei que ele passou 35 anos combatendo. E conseguiu, depois de tanto tempo como missionário, abolir esse sistema. A sacrifício de sua própria vida. Consegue entender? Se ele colocasse ele em primeiro lugar, ele nunca iria para a Índia, né, irmão Conselho? Para passar tudo isso. Porque eu sou importante, eu tenho que... Primeiro eu, não, primeiro... Diz que foi a coisa que mais marcou ele. Ele foi para lá na missão só de evangelizar. Mas quando ele chegou, ele passou numa cena de uma viúva sendo queimada viva, junto com o marido e os pertences. Aquilo marcou ele tanto que ele botou como alvo da vida dele, né? Bem batista, né? Liberdade. Não, isso aqui não pode acontecer, não. Pelo amor de Deus. E ele passou anos da vida dele. Traduziu a Bíblia para vários dialetos locais. Passou a vida dedicada. Teve que abrir mão de si mesmo. Hudson Taylor foi treinado por uma junta de missões. Quando chegou lá, descobriu que o treinamento que ele teve não servia para nada. Porque ele não via resultado na missão. Aí ele descobriu que ninguém queria conversar com ele porque ele era um inglês que veio da Europa, com toda a sua cultura, querendo impor algo novo para um povo que já tinha seus hábitos. William Carey vai na contramão da junta, inclusive sendo ameaçado de ser expulso da junta, por causa de uma coisa que ele fez: abriu mão da sua cultura inglesa. Começou a se vestir como os povos locais, a comer a mesma comida que as pessoas da região comiam, a participar das mesmas atividades sociais que todo mundo participava. Inclusive, ele é convidado pela junta para dizer assim, ei, você está deixando de ser missionário? Eles, não, é porque o meu foco aqui não é o Hudson Taylor, né, em inglês. É Hudson Taylor, servo do Senhor, que tem um alvo, alcançar vidas. E ele é um dos homens que mais espalha e propaga a mensagem do Evangelho na China. Nós só vamos fazer a diferença nesse mundo quando entendermos que o reino de Deus não se trata de nós mesmos. E aí vem um conceito que o John Sobrino traz que eu acho maravilhoso, que é o conceito de igreja samaritana. Ele diz que a igreja que vai ter algum impacto no mundo é uma igreja samaritana. E o conceito já diz por si só, né, irmão? Não precisa nem de muita explicação um negócio desse, né? O que é uma igreja samaritana? Pergunta simples, o samaritano sabia quem é que ele estava ajudando? Ele tinha garantias que ia ter algum retorno daquela ajuda? Ele sabia se o rapaz era realmente inocente? Vai que o camarada não é o assaltado. E se ele é o assaltante que deu errado, né? No meio do caminho? Eu não vejo essa pergunta sendo feita em nenhum momento do texto. Ah, mas Jesus contou. Jesus está contando que um samaritano. Eu falo do ponto de vista do samaritano. Qual foi a pergunta que ele fez ao indivíduo? Ele viu a necessidade, atendeu a necessidade. Uma igreja samaritana, e volta para o que a gente falou na aula passada, né? Ela não trabalha por métricas de recompensa. Ela trabalha na expansão do reino. Ela não faz uma ação pensando que retorno ela vai ter. Quantas pessoas vieram para a igreja por causa disso? Ela faz porque tem que fazer. E o resto é da vontade de Deus. Paulo deixa isso claro. Paulo plantou, Apolo regou. Quem dá o crescimento?
não cabe a Paulo saber se a planta vai crescer ou não. Não cabe a Apolo entender se a planta vai crescer ou não. Cabe a ele simplesmente o papel de plantar e regar. E aí vem para uma parábola do próprio Marcos, né? Volta ao que Marcos fala. Um semeador saiu e as sementes caem independente de que tipo de terreno. E ela cai não é por escolha do semeador. Porque a gente pensa isso, né? A gente seleciona o que a gente quer fazer. O interessante é que ele diz o seguinte: cai independente da escolha do semeador. Propagar é lançar ao vento e esperar que Deus permita que os corações recebam de bom grado. E isso é a nossa missão. Uma igreja que está indiferente disso. E uma igreja indiferente disso, ela não julga. Uma igreja samaritana, ela abre mão do papel de juíza. Ela abre mão do papel de juíza. Ela abre mão do papel de dizer o que é moralmente ou não correto em relação ao outro. Porque ela só quer olhar para o outro como alguém necessitado de ajuda. E quando a gente fala essa necessidade, não é só necessidade financeira, não. É todo tipo de... Às vezes a gente tem essa impressão, né? Ver alguém triste na igreja e fala assim, deve ser alguma coisa financeira. E aí quando a gente vai aconselhar, a gente descobre que tem nada a ver com o que a gente pensa, porque tudo nosso envolve isso, né? As pessoas estão necessitadas de cura emocional, de restauração familiar, de aceitação. As pessoas estão carentes de serem libertas de si mesmo, afundadas em seus traumas, em suas tristezas, afundadas em suas memórias da infância, presas às feridas que foram marcadas na infância e mesmo depois, no Evangelho, ainda são feridas que latejam. E a igreja, em vez de estar sarando essas feridas, ela está botando um band-aid em cima, escondendo a ferida e mandando tudo continuar, fingindo que está tudo bem, não está. Mas sabe por que é difícil ser uma igreja samaritana? Porque ser uma igreja samaritana pressupõe se envolver. Quando eu me torno uma igreja samaritana, eu não posso voltar atrás. Quando eu descubro a ferida do outro, eu não posso ser indiferente. Quando eu descubro a dor do outro, eu não posso fingir que não vi. E isso gera comprometimento com causas que não são minhas. Isso gera também comprometimento em reformar as formas que eu penso o mundo. Gera. É entender a dor do outro. E depois que eu entendo a dor do outro e eu sinto a dor do outro, isso não tem volta. Porque se eu volto atrás, depois que eu sinto isso, eu me torno não mais indiferente, eu me torno cruel. Pior que tem gente cruel também, né? Um bocado de questão cruel, que já sentiu a dor do outro, mas prefere não fazer. Ainda é pior, né? Porque é cruel. Tem o indiferente e tem o cruel. O indiferente nem quer saber, porque ele sabe que se souber vai ter que se envolver. E tem o cruel, que sabe, mas nem vai fazer nada. Prefere fazer chacota. Irmãos, e aí eu vou dizer, aí vocês podem dizer assim, quais são as causas que a gente pode se envolver? Todas as causas são nossas. Nós vivemos em um país racista. E isso não é social, é papel nosso. Nós vivemos em um país, em sua maioria cristão, mas que está entre o top, acho que entre os 20 maiores ou 10 maiores, dos 10 países com maior índice de violência doméstica. Nós vivemos em uma sociedade onde os jovens estão sendo mortos antes de se tornarem maior de idade.
E uma sociedade que entende que a solução para isso, ao invés de sentir a dor e entender o que é que está levando um jovem com menos de 16 anos a cometer um crime, a resposta que a sociedade corrompida dá é: reduz a idade para punir. Porque é mais fácil julgar do que se envolver. Nós vivemos em uma sociedade onde, enquanto nós estamos aqui cultuando, tem gente que até agora não sabe nem o que vai comer ou dar para os filhos. E a gente, como igreja, nós como igreja, devemos nos envolver. Ao invés de estar discutindo questões quais são os critérios mínimos para divorciar, é pegar a pauta que Jesus traz, né? Olhe pelo lado das mulheres também esse divórcio. Ao invés de estarmos preocupados quais são os sinais da predestinação divina, como o jovem rico, que ele queria era isso, né? Você está predestinado porque você tem todos os sinais da predestinação. Moral, financeira. Eu ouvi Jesus dizer o seguinte: não importa se você cumpre todos os requisitos que garantem a sua predestinação na salvação, enquanto você não se envolve com o mundo, você ainda não está no reino de Deus. Você ainda não faz parte do reino de Deus. Porque o reino de Deus não é o céu, mas é aqui na terra aquilo que eu me envolvo fazer. E como eu termino dizendo, né? Jesus nunca prometeu que esse reino seria confortável. Amém? Guardemos isso no Senhor.